Iniciando mais um podcast. Hoje a minha convidada é a candidata a vereadora aqui no município de São Roque pelo Podemos, Dani Castro. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Bem, André? Tudo certo? Antes da gente começar, você que está pelo YouTube, por favor, acesse nossa descrição para conferir as redes sociais do canal. E também, por favor, se apresente ao nosso pessoal que está assistindo a gente. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele de Castro. E as pessoas me chamam de Dani, foi exatamente por isso que eu usei esse nome também para a campanha. Eu sou mãe do Jonathan, sou casada, sou comerciante em São Roque, tenho uma loja há 20 anos, sou formada em Direito e estou enfrentando esse desafio junto com o Guto, uma mulher aí tentando se eleger vereadora. Bom, então vamos começar aí nossa entrevista com a primeira pergunta, que é como você avalia a gestão do atual prefeito Cláudio Góes? André, olha só, na última eleição, 2016, eu votei no Cláudio. Eu acreditava que para a gente corrigir alguma coisa, algumas coisas, né, algumas situações da gestão do prefeito Daniel, a gente precisava, de novo, como se fosse uma retomada mesmo. A gente saísse do zero, naquele ponto que a gente estava. E o Cláudio, naquele momento, ele trazia, assim, uma proposta que eu entendia que seria a melhor. Hoje digo para você que me arrependi. Para mim, a política é de fato como uma empresa. O funcionário ele não está bem, ele não deu certo, ele não traz o retorno que você espera, a gente tem que demitir. E para mim é igual. O Cláudio, após esses 4 anos, eu entendo que São Roque ficou no mesmo lugar. Ele não conseguiu trazer progresso, ele não conseguiu ter um olhar mais com empatia, ele não trouxe desenvolvimento. E pior do que isso, ele fez uma gestão para poucos e não para todos. Então, esse meu ponto de vista, ele vai ao encontro do que eu vejo agora no sentido de mudança. A gente tem um candidato que traz essa visão que eu busco, essa visão que eu sempre defendi. Então, para mim, hoje, infelizmente, São Roque não está bem conduzido, a gestão de São Roque não é uma gestão forte, bem diferente do que a gente tem ouvido, o que eles defendem da gestão atual. Não me parece aderente quando eu ouço a defesa de como está a gestão. Às vezes eu tenho a impressão que a gente não está nem morando na mesma cidade. Eu falo, será que eu não estou em São Roque e eles estão falando de São Roque? Então é assim, eu não sei se eles se enganam ou se eles estão tentando enganar todo mundo, ou se de fato eles acreditam mesmo que está bom. Mas para mim não está bom. E eu espero que as pessoas também tenham a mesma visão que eu. Bom, e o que te fez apoiar o candidato Guto Issa nessa eleição? Ah, boa. Veja só, não tem muito tempo que eu e o Guto nos conhecemos. Eu fui acompanhando o trabalho dele como vereador, claro. Conheço a esposa dele, a Josi, já há bastante tempo. E vi no Guto uma possibilidade, uma oportunidade da gente sair desse modus operandi que já vem há muito tempo, né? Como bem disse o prefeito Cláudio numa entrevista que ele teve com você aqui também no seu canal, São Roque os problemas de São Roque estão vindo há 20 anos. Pois é, 20 anos, então a gente parte do ano de 2000, onde creio eu que iniciou uma gestão do ex-prefeito Efaneu, e assim foi conduzido até então. Então, veja só, nós estamos em 2020 e temos a oportunidade de trazer um novo gestor com uma nova visão. Eu dou como exemplo Itapevi. Itapevi foram 20 anos de gestão João Caramês e revezava com esposa, revezava com aliado. E há 4 anos que Itapevi está nas mãos do Igor Soares, que mudou completamente a cidade. Quem tinha vergonha antes de morar em Itapevi, hoje tem orgulho. É uma cidade que quando a gente que é mãe, eu que sou mãe, quando você fala assim que teu filho vai para a escola, com uniforme, com tênis, e vai para casa numa sexta-feira, uma família, por exemplo, que é, sim, carente, ele leva um lanche para o final de semana, eu me emociono com isso, porque esse é o sonho de toda mãe para o filho. Seu filho tem oportunidade, tem famílias ali, André,
que a criança nunca entrou numa piscina. Hoje ele estuda numa escola que tem piscina aquecida. Então, isso é muito mais do que um ensino de qualidade, isso é oferecer dignidade às pessoas. E o Guto, em todas as conversas que eu tive com ele, até decidir que eu seria candidata a vereadora, ele me trazia assim, essa esperança, como se dissesse, olha, a gente vai caminhar juntos, a gente vai... o seu ponto de vista, o meu, de todo mundo, e a gente vai governar São Roque para todos. Então, isso me motivou, me deu mais força para ser candidata junto com ele. Bom, e sobre o que te fez agora candidatar a ser a vereadora? O que te fez candidatar? Olha, o primeiro ponto, André, de quando a gente critica, né, quando a gente olha alguma coisa que não está bacana, de fato é fácil ficar de longe apontando os defeitos, fazendo críticas, julgamento. Quando a gente entra na situação e vive a realidade, é muito mais fácil e mais coerente da gente fazer alguma observação, da gente fazer alguma crítica. E o meu entendimento sobre isso é que há muitos anos eu observo a forma que os vereadores de São Roque atuam. Não todos, veja só. E não vou fazer crítica também. É o meu ponto de vista e eu vejo que a forma deles agirem, deles atuarem como vereador, ao meu ver, é bem equivocada. E para eu não ficar criticando e junto com toda essa questão de eu também estar alinhada com o Guto de querer o melhor para São Roque, eu me sinto capacitada, eu me sinto preparada, eu tenho energia para isso, eu tenho um olhar mais sensível e eu busco sim fazer o melhor para São Roque junto com os outros vereadores eleitos, se Deus quiser, eu também serei, né? Estamos ainda aí faltando 30 dias para a eleição. Eu costumo dizer que eleição a gente só sabe depois que abre as urnas, nada é certo. Mas se tudo der certo para mim, para os outros vereadores e os demais serem eleitos e para o Guto, a gente vai governar para melhorar São Roque, para fazer São Roque de fato mais feliz, que esse é o slogan que a gente tem usado, e ele tem que ser de verdade, não porque é bonitinho, não porque ele traz mais empatia com todo mundo. Então, esse foi um dos pontos, de olhar e não gostar do que eu vejo. E de querer ser a mudança, da gente querer sim ser a transformação. É possível. Política é instrumento de transformação, a gente só precisa saber usar. Ela pode ser para o bem e para o mal. Sim, olha, eu vou entrar nisso para fazer a diferença para melhor, não para depois as pessoas terem vergonha de ter votado em mim. De jeito nenhum. Eu não preciso disso, não é isso que eu quero. Eu jamais faria isso. Eu tenho um filho e eu não quero que ninguém aponte para o meu filho e diga assim: olha, a tua mãe foi uma vereadora que se corrompeu, a tua mãe foi uma vereadora que não fez absolutamente nada, ficou 4 anos encostada e uma pessoa que não é atuante. Não quero isso para mim, não. Não é isso que eu desejo para minha vida. Bom, e agora na parte da internet. Você acredita que a internet esse ano vai influenciar nas eleições de São Roque para prefeito e principalmente as eleições da Câmara dos Vereadores, onde saberemos quem serão os próximos vereadores na noite do dia 15 de novembro? André, veja só. Eu sou uma pessoa que tenho enorme dificuldade com a internet. Você deve ter percebido porque eu te perguntei, mas eu consigo acessar esse link? Eu consigo fazer isso com o telefone? Não tenho vergonha de dizer isso, não. Você é de uma geração que nasceu já tecnológica, né? A minha já não, nem tanto. Mas eu percebo, sim, claro. Eu acompanho, tenho acompanhado a campanha dos candidatos dos Estados Unidos e a gente vê a força que tem a rede social. Também vou fazer uso dela, claro, é uma ferramenta, mas eu ainda assim acredito na campanha de rua. Eu acho que as pessoas ainda têm essa necessidade do corpo a corpo, de olhar para o candidato, de ouvir como é que ele fala. A dificuldade de rede social, eu costumo dizer que quando ela é usada para o mal, né, os homens fracos a usam porque eles não têm coragem de dizer o que eles pensam cara a cara. Então, eles se escondem atrás da tela, atrás de fakes, e aí eles falam o que bem entendem. E a campanha de rua é uma campanha que você tem a oportunidade de olhar. Eu, se te encontrasse, por exemplo, eu diria exatamente tentaria dizer a tua linguagem e tentaria aprender com você, né? Você tem muito para me ensinar e eu também tenho a contribuir. Então, essa é a experiência, o bacana de campanha de rua.
E eu que sou já de uma geração que tem idade para ser tua mãe, por exemplo, eu gosto disso, eu gosto do corpo a corpo, eu gosto da gente estar ali se relacionando. Campanha é uma coisa gostosa. Quando ela é uma campanha limpa, então, puxa, é só a gente curtir, a gente dar o nosso melhor que as coisas fluem bem. Bom, e como você avalia a atual Câmara de Vereadores, esse trabalho que foi desenvolvido pelos 15 vereadores de 2016 até 2020? Olha, eles ainda continuam, né? Eles finalizam o mandato agora, e eu percebo que ainda em processo agora de trabalho na Câmara, e a maioria deles, claro, está tentando a reeleição. Esse trabalho de reeleição reflete muito o trabalho que eles fizeram ao longo dos 4 anos, porque eu penso assim, veja só, se você faz um trabalho, se você é atuante 4 anos, você não tem muito a se preocupar agora nos últimos meses de campanha, né? São 45 dias de campanha só. Então, vamos supor, André, que eu seja eleita. É estranho eu ficar no final de 2024, né, 21, 24, preocupada e agindo de forma ilícita muitas vezes, porque eu preciso me reeleger. Se você faz um trabalho sério ao longo dos 4 anos, um trabalho atuante, é, e não faz esse tipo de desvio de conduta que eu tenho visto em inúmeras situações e ouvido, a gente não precisa. O seu trabalho mostra, ao longo dos 4 anos, mostra de fato quem você foi. E aí você não precisa agir de forma ilícita, de forma imoral, nada disso. Então eu percebo assim, tenho visto algumas atitudes que eu não aprovo, não concordo com elas. As pessoas deveriam denunciar, o correto seria esse. E a gente tem que dizer assim, a gente está de olho, está todo mundo de olho, não só eu que sou não só eu que sou candidata. A população tem que estar de olho, a população tem que dizer: olha, isso não é campanha limpa, mas isso reflete o trabalho fraco da grande maioria dos vereadores que a gente teve de 2016 a 2020. Precisamos de renovação. O correto, o bom para todo mundo, o melhor dos remédios, seria que a Câmara renovasse pelo menos 50%, André. Aí a gente conseguiria uma mudança fantástica. Renovação. Precisava ter uma pessoa mais jovem, tá cheio desses meninos jovens aí que eu tenho acompanhado o trabalho deles, é fantástico. Precisa colocar mulher, são 20 anos que não tem uma mulher na Câmara, André. E a mulher tem um olhar maravilhoso, a mulher é atuante, então vamos eleger mulher, sabe? Vamos fazer diferente do que a gente tem visto por aí. E então eu tenho dito isso, que a gente precisa trazer um jeito novo de fazer o trabalho de vereador. Eu estou procurando um lugar que eu vou sentar aqui, André, que a minha bateria está acabando, mas já me ajeitei, tá? Eu estou Tá na minha certo. loja, eu voltei para cá que eu E tinha umas coisas agora, para fazer, e aí eu voltei para cá, daí eu já conversava com você e eu também já trabalhava em seguida. tá certo. Então vamos lá. Agora, como você avalia as atitudes tomadas pela prefeitura nessa pandemia? André, veja só, foi um susto para todo mundo, o mundo não estava preparado, né, para essa pandemia, ninguém estava. A gente viu erros, viu acertos, mas eu tenho duas visões como comerciante. Eu acho que a gente fez bastante coisa errada, né? A prefeitura agiu com o comerciante. Vejo também uma falta de organização. Você está me ouvindo bem, André? Que deu uma parada aqui para mim. Está me ouvindo? Deu umas cortadas, mas dá É, para ouvir certinho. é. Mas Então pode tá bom. continuar. É. O que mais me preocupou, André, foi a insegurança. Eu percebi que as pessoas, inclusive eu que não tenho plano de saúde, uma insegurança enorme nesse período de pandemia. Por quê? Porque nós sabíamos que a gente não tinha uma estrutura, uma saúde estruturada. E aí o medo aumenta, né? A lição disso, André, é que a gente precisa. Não sabemos se teremos uma outra pandemia, não sabemos o que a gente vai viver a partir de agora. É um novo mundo, é um novo jeito de viver. Está todo mundo se reinventando, e aí a gente precisa entender que todo mundo precisa se reestruturar. E a gente precisa criar, assim, formas, se acontecer de novo,
a gente não tenha tanta insegurança, a gente não tenha tantos óbitos, a gente tenha uma visão melhor de como que a gente vai sair disso tudo, porque eu creio que todo mundo tenha se sentido no escuro, né? Para onde que a gente vai agora? O que que a gente faz? Se o meu filho ficar doente, para onde é que eu levo? E aí, no meio de tudo isso, ficou aquela bagunça de UTI, e toma UTI, devolve UTI, se tem UTI, se não tem. A falta de transparência, para mim, foi o ponto-chave durante a pandemia dessa gestão. Não existia transparência. Aquele boletim, ele não passava a ninguém segurança, ele não era claro, eram informações distorcidas. E aí, mais uma vez, eu te digo que a gente precisa ter uma gestão com transparência. Para a gente enfrentar uma pandemia, para a gente enfrentar o dia a dia, para a gente enfrentar qualquer situação. Bom, e agora sobre um tema que você me sugeriu, né, para comentarmos aqui, que é a violência contra a mulher. Como está a situação de violência contra a mulher no município de São Roque atualmente? André, olha só, deixa eu te falar, para gente ilustrar isso, é assim, para a gente entender que isso é de muito tempo, né? Na época dos meus avós, dos seus bisavós, existia até uma brincadeira que falavam assim: o homem saiu de casa para comprar cigarro e nunca mais voltou. Ficou anos fora, né? Certamente ele se apaixonou por uma outra pessoa, ele foi viver uma aventura, ele foi para o mundo fazer qualquer outra coisa. Essa mulher ficou na casa, criou os filhos e muitas vezes aguardando esse homem voltar. Hoje é tudo diferente, né? A mulher também vai embora. A mulher às vezes não aceita um ambiente hostil, ela quer proteger os filhos de um ambiente de uma pessoa agressiva, ela quer viver uma vida, quer trabalhar, ela quer cuidar da carreira dela, mas ela não faz como o homem que fala que saiu comprar cigarro e não volta mais. Ela diz que não quer mais, ela pega os filhos, independente se ela tem condição ou não, e vai embora. Vai tentar uma nova vida, vai trabalhar, vai se sustentar, vai criar esses filhos com mais dignidade. Até aí tá tudo certo. Aí a gente vê homens, André, que não sabem lidar com a rejeição, não sabendo lidar com a rejeição, não sabendo lidar com o abandono, não sabendo lidar com a sinceridade. Eles acham que aquela mulher ela é propriedade deles. E aí eles ou começam a agredir ou eles já vão para o ponto final, né? Eu preciso matar essa pessoa. Ela viva está me atrapalhando muito, ele não consegue lidar com aquilo. Ao invés de fazer terapia, de buscar ajuda, de fazer qualquer outra coisa, o caminho para ele é tirar a vida dessa mulher. É por isso que a gente está vendo tantos casos de feminicídio. É por isso que o mundo todo está olhando para isso com um olhar muito atento, porque é brutal. Veja o quanto que aumentou os casos de feminicídio durante a pandemia. É como se dissesse assim, aquela mulher está dentro da casa com o inimigo e ela não tem para onde ir. Então, nesse ponto, André, a gente precisa também pensar que caminhos que a gente vai trilhar para São Roque. A gente precisa pensar numa delegacia da mulher, a gente precisa pensar num acompanhamento de famílias que as pessoas sabem que existe esse problema, essa mulher precisa ter apoio, essa mulher precisa de amparo psicológico, ela precisa desenvolver profissionalmente para ela ter coragem de sair de um lar onde ela sofre opressão, onde ela sofre agressão, onde ela é humilhada e outras ações mais. E a gente precisa ter esse olhar. Então, essa história toda que eu te contei é para dizer assim: hoje a gente tem coragem de ir embora sim. A gente só precisa fazer com que esses homens que são monstros entendam que mulher não é propriedade alheia. A gente tem nossos sonhos, a gente tem nossos direitos e a gente tem o direito de fazer escolhas. E se a gente não escolheu ficar com eles, tem que estar tudo certo. Ele tem que respeitar essa decisão da mulher. Então, é um apelo que eu faço às mulheres, aos pais, às mães que estão assistindo, né? A gente tem que criar filhos que respeitem mulheres, desde pequeno. Que eles entendam que aquela mulher ela tem que ser respeitada, ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida e ela não é propriedade alheia. Então, é dentro de casa que a gente começa com esse tipo de educação, respeitando. Bom, já vamos chegando mais perto do final da nossa entrevista. Pessoal que está assistindo, André, quiser. Oi?
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tudo certo. Nós vamos chegando mais perto do final da nossa entrevista. E o pessoal que está assistindo, quem quiser fazer pergunta no chat, o chat está aberto aí para perguntarem. Mas agora minha última pergunta é: você já tem projetos prontos para apresentar na Câmara caso eleita? André, não tô te ouvindo. Tá ouvindo agora? Bom, estamos tendo alguns problemas aí técnicos de áudio, mas no geral é isso que tá, é isso mesmo. Vamos encerrar por aqui, que nós já terminamos aqui, voltamos mais tarde.